Pode ser. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias 3. Malaquias 3, do 16 ao 18. Malaquias 3, do 16 ao 18. Os irmãos encontraram? Amém? Podemos ler? Quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela internet. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Deus vai falar conosco nessa noite, vai falar com você, vai falar conosco que estamos aqui também no auditório da igreja. Deus abençoe sua vida, sua casa também. Glória a Deus. Vamos ler? Então vamos lá. Verso 16 do capítulo 3 de Malaquias. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia, verso 17, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Verso 18, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Senhor, nós queremos lhe agradecer pela tua palavra lida nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, pois precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Vamos aplaudir ao Senhor com alegria? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é lindo isso aqui, né? Não que o nosso Deus seja um Deus esquecido, Ele não é, mas aqui diz que há um livro memorial, onde o Senhor tem ali, aqueles que temem a Ele, estão escritos nesse livro, aqueles que não voltam atrás, aqueles que não retrocedem por qualquer coisa, aqueles que servem a Deus. E o Senhor diz, no dia que eu agir, eu vou ter compaixão desses, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Espera aí, como um pai que tem compaixão do filho que lhe obedece, ou seja, existem filhos que obedecem e filhos que desobedecem. E eles serão meu tesouro pessoal, terei compaixão deles. Vocês verão novamente, irmãos, está tão escasso nesses últimos dias, e aqui, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Hoje em dia, as coisas foram ficando muito banalizadas. A gente às vezes critica bastante os antigos, né? Que trouxeram muitas coisas, erraram em algumas coisas, acertaram em outras, e às vezes é muito mais fácil de falar dos erros do que dos acertos que nossos irmãos que antecederam nós. Mas hoje em dia, queridos, nós temos visto, e precisamos falar sobre isso, nós temos visto que o Evangelho no nosso país cresceu demais. Hoje, ser evangélico todo mundo é,
Tem igreja para todos os gostos, tem igreja para todos os tipos. É como um rio, que antigamente era um córrego estreito, mas era fundo, tinha profundidade. Agora, esse rio se expandiu, mas sem profundidade alguma. Por qualquer coisa, retrocedemos, voltamos atrás, desistimos de servir ao Senhor, ou até mesmo ouvimos uma promessa do Senhor, mas nós, no meio da caminhada, a gente dá uma fraquejada, no meio da caminhada a gente dá uma parada, e por muitas das vezes nessa parada e nessa fraquejada, o inimigo arma um laço e caímos nesse laço. E precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos vivido dias maus, dias difíceis, onde a profecia tem sido comprometida. Já são 8 horas da noite do dia 6 de outubro. Eu posso falar, hoje teve eleição em nosso país. O que teve de profetas que deixaram de profetizar para se tornar cabos eleitorais, uma vergonha, e aqui nós temos a promessa de Deus. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, os que servem a Deus e os que não servem. Profetas arautos dessa nação, profetas que já defenderam causas justas, se perdendo, se vendendo, por causa de poder, às vezes não é nem por causa de dinheiro, mas por causa de poder. Natã, quando Davi errou, Natã foi até Davi e usou a linguagem figurada de um homem que tinha muitas ovelhas, de um que tinha uma única ovelha, e o que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou a única ovelha daquele que tinha. Mas por que Natã usou essa figura de ovelhas para falar com Davi? Porque Davi tinha uma coroa de rei na cabeça. O poder tinha subido a cabeça de Davi, e ele tinha perdido o coração de pastor. Por isso Natã traz a figura das ovelhas ali. Porque naquele momento, os soldados estavam em guerra, Israel estava em guerra, e Davi estava em casa fazendo não sei o que, parado. E o inimigo aproveita dessas pausas que a gente dá para vir e nos estragar. Primeiro livro dos Reis 13, conta a história de um profeta, e a Bíblia não cita nem o nome dele, mas de um profeta que ouviu a voz do Senhor, saiu de Judá, foi até Betel, clamou contra o altar de Betel, só que Deus deu uma ordem para aquele profeta, falou: olha, você vai, mas não volta pelo mesmo caminho. Irmãos, o que eu entendo com isso? Ir, você pode até voltar, mas não volte pelo mesmo caminho. Está falando de retrocesso, está falando de voltar atrás. Voltar pelo mesmo caminho, nós podemos aqui falar de voltar por onde nós já passamos e deixamos tantas coisas para trás. A gente pode até voltar, mas não pelo mesmo caminho. E Deus falou: olha, não volte pelo mesmo caminho. Vai lá, profetiza, faz o que você tem de fazer, não come, não bebe naquele lugar. E aquele profeta foi.
Só vocês lerem, primeiro livro dos Reis 13. Aquele profeta foi até Judá, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz do Senhor. Ele foi àquele lugar, ele clamou contra o altar que havia em Betel. O altar se fendeu ao meio. O rei Jeroboão ficou furioso, mandou os soldados prenderem aquele homem de Deus, aquele profeta. E quando ele ordenou que os soldados o prendessem, a mão do rei ficou mirrada, secou. E o rei pede então ao profeta: olha, ora ao seu Deus para mim, para que meu braço volte ao normal. O profeta orou e o braço do rei voltou ao normal. O rei convidou o profeta: vamos até a minha casa, vamos até o palácio, vou servir um banquete para você, vou te dar um presente, vou te dar ouro, vou te dar joias, E ele falou: nem que você me oferecesse tudo, eu não vou, porque eu tenho uma ordem do Senhor, não posso voltar nem pelo mesmo caminho que eu vim, eu não posso comer nem beber neste lugar. E o profeta estava sendo obediente a Deus, estava andando no caminho do Senhor. E o profeta então sai da cidade, não se vendeu, não se corrompeu, e voltou por um caminho diferente. Só que ele cai numa cilada. Ao invés de ele continuar caminhando, ele resolveu dar um tempo, ele resolveu parar. E ele parou debaixo de uma árvore, sentou debaixo de uma árvore. Parece que com a nossa caminhada, a gente está caminhando, Deus tem operado, Deus tem feito coisas, maravilhas através de nós. E muitas das vezes a gente resolve parar, dar um tempinho, eu vou dar uma paradinha aqui, e vou dar um tempo do que eu estou fazendo, e nos tornamos presas fáceis. Porque o que aconteceu? Naquele caso ali, tinha um profeta velho naquela cidade. Por que Deus não usou o profeta velho daquela cidade? Porque era um profeta mentiroso, corrompido. E aquele profeta velho então pediu que seus filhos selassem para ele um jumento e correu atrás do profeta que tinha sido mandado por Deus. E montou toda uma armadilha para aquele profeta. Chegou lá debaixo da árvore, estava o profeta amando do Senhor. Ele: rapaz, eu também sou profeta. Não, mas eu não posso voltar. Vamos lá na minha casa almoçar comigo. Vamos lá. Eu não posso comer pão e nem beber água nesse lugar, porque eu recebi uma ordem do Senhor. Mas aquele profeta velho, mentiroso, virou e falou assim: olha, eu também sou profeta. E veio um anjo, veja bem, ele tinha ouvido a voz do Senhor dando uma ordem. Agora veio um profeta terceirizando a coisa. Eu ouvi um anjo, o anjo falou que está tudo certo, está liberado, você pode comer. Aquele homem não vigiou e voltou atrás, voltou a Betel, e ali sentou com aquele profeta velho, mentiroso, comeu e bebeu. Quando a gente fala de sentar, comer e beber juntos, está falando de aliança. E no momento que aquele homem comeu, aquele profeta velho, mentiroso, o Espírito de Deus veio sobre ele, e aí ele falou em nome de Deus, falou: olha, porque você desobedeceu o Senhor, você não vai viver, você vai morrer e não vai ser sepultado com os seus antepassados. Irmãos, para o povo hebreu isso é uma derrota muito grande, porque a partir disso ele não conta na genealogia da sua família. Tanto que a Bíblia, ela conta essa história, primeiro livro dos Reis 13, conta essa história, e sequer dá o nome a esse homem de Deus.
E o homem monta agora no seu jumento e volta novamente pelo caminho para voltar para casa, por onde ele estava indo. E no meio do caminho ele foi atacado por um leão e foi morto. Morreu por quê? Porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes. Para ouvir a voz de repente, e aí eu trago para os nossos dias, a voz de repente do politicamente correto. Esquecendo do biblicamente correto, mas do politicamente correto. Ele ouviu aquele profeta ali. Por que Deus não usou aquele profeta dali? Porque aquele profeta não tinha mais credibilidade, nem diante dos homens e nem diante do Senhor. Aquele homem não tinha credibilidade. Se Deus falou com você, se Deus fez uma promessa para você, vá em frente, siga, não pare por nada. Tem muita gente que tem dificuldade porque começa a fazer algo, mas não leva adiante, não consegue dar prosseguimento, não consegue terminar, não consegue ir avante. Bota a mão em algo para fazer, e daqui a pouco está sentado debaixo de uma árvore, e aí vem outras vozes para falar. Olha, foi um anjo que falou comigo. Mas peraí, eu ouvi o próprio Deus. Era para ter raciocinado. Irmãos, nós precisamos, muitas das vezes, caminhar sem parar. Nós estamos passando por um momento em nosso país. Hoje foi dia de eleição do nosso país. Todos nós aqui votamos. Eu fico triste. Eu não sou contra, de forma alguma, tá? Eu não sou contra o crente, ele entender a política como um chamado de Deus para a vida dele, e entrar para a política e pleitear um cargo, seja para prefeito, vereador, seja para o que for. Não sou contra, não. O crente, ele pode, sim, pleitear. Mas um pastor, irmãos, o camarada está abrindo mão do chamado de Deus. Ou das duas, uma, ou então ele nunca teve chamado para ser pastor, ou ele nunca foi chamado por Deus para ser pastor. Foi ungido aí a toque de caixa. Porque um pastor verdadeiramente chamado por Deus, ele não vai concorrer a um pleito. E hoje virou uma balbúrdia, uma baderna. Tem pastor que está deixando de postar pregações, para postar todo dia ataques a candidato A, candidato B, candidato C. O sangue de Jesus tem poder. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, queridos? Que tipo de evangelho é esse? É nítido. Não precisa nem ser crente para ver que o profeta está perdendo a visão, se já não perdeu por completo. Na Bíblia Sagrada, todas as vezes que o profeta, ele era muito amigo do rei, a sua profecia ficava comprometida. Vê o caso de Natã, muito amigo do rei Davi, profetizou na carne para Davi, falando que Davi ia construir o templo. Voltando ele, Deus falou: queridão, volta lá, não vai ser ele não, vai ser o filho dele. E volta Natã e fala para o rei: rei, eu profetizei na carne. Parafraseando aqui, né? Profetizei na carne, não é o senhor não, é o seu filho que vai construir o templo. Mas a amizade com o rei compromete a profecia. E tudo isso por quê? Por causa de poder. Vimos casos e casos e casos aí, irmãos. Gente pegar um candidato e falar assim: olha, essa igreja é sua. Se a igreja nem dele é, a igreja é do Senhor Jesus.
O corpo místico da igreja é a noiva de Cristo. E esses bandidos, canalhas, estão tentando vestir a noiva de prostituta para alcançar o que eles querem, para alcançar poder. Muitos não é nem por causa de dinheiro, não, mas por causa de poder. Estão tentando tirar as vestes brancas da noiva de Cristo para botar uma roupa de prostituta nela. Mas o sangue de Jesus tem poder. Profetas que deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir vozes de profetas velhos, para ouvir outras vozes. E em Malaquias 3, verso 18, nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Tem profeta, gente de Deus, profeta, que não tem mais nada sobre o futuro para profetizar, está falando só sobre o passado. Ah, mas quando eu estava lá na CPI e tal, ninguém estava comigo. Ah, mas quando eu estava lá lutando contra isso, ninguém estava comigo. Ah, mas quando eu está falando só do passado, não está profetizando mais nada sobre o futuro, porque perdeu a visão de Deus. Perdeu a visão de reino. Precisa voltar ao caminho. Está sentado debaixo da árvore, está caído, precisa se levantar. Como voz profética nessa nação novamente. Quando eu falo isso, queridos, eu falo com amor, com temor e com muita tristeza, porque dói em nossos corações. Gente que a gente admirava, gente que a gente via, às vezes até não concordava muito com o jeito, mas a gente via ali sinceridade. E agora de profeta se torna um mero cabo eleitoral de quinta categoria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nossa obrigação como igreja é orar por todos os que têm caneta de autoridade na mão. Nossa obrigação como igreja, influenciarmos sim, de alguma forma. Mas existem limites. Nós precisamos confiar também no poder de Deus e no poder da oração. Precisamos orar. Eu já vi, irmãos, estou sendo sincero, eu já vi a gente botar gente boazinha na política e a pessoa chegar lá e mostrar verdadeiramente quem é. E eu já vi gente que a gente achava um troço de ruim entrar e de repente, pela boa vontade, boa mão do Senhor, fazer um governo justo. Porque Deus, Ele é soberano e Ele coordena tudo sobre essa terra. Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. Parece muitas das vezes que Deus está com a mão na cabeça, desesperado. Ai, e agora? O que vai ser? Ah, eu preciso daquele pessoal lá na terra lá. E agora? O que vai ser? Eu estou com a mão na cabeça. Perdi o controle. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus não perdeu o controle de nada. Há um livro memorial diante de Deus, entre os que servem e os que não servem. Há um livro memorial. Deus não é esquecido, de jeito nenhum. Ele não se esquece de quem é fiel a Ele. Meu irmão, minha irmã, seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Às vezes você não é muito do glória a Deus, é mais na sua, é mais comedido, mas Deus te fez assim. Você é uma bênção na mão do Senhor do jeito que Ele te fez. Você é uma bênção na mão do Senhor do jeito que Ele te fez. Deus criou você do jeito que você é, exatamente como Ele queria que você fosse. Aqui na igreja mesmo tem irmãos, né?
Tem uns que dão uns glória a Deus mais alto aí. Nessa, dá um glória a Deus aí bem alto. Vai lá. Isso aí, tem irmãos do glória a Deus. Mas tem outros que já dão um glória a Deus, mas em silêncio. Mas Deus está com todos os irmãos. A boa mão do Senhor está sobre todos vocês. Você é exatamente do jeito que Deus queria que você fosse. Ah, mas eu sou tão tímido, sou tão caladinho na minha. Você é do jeito que Deus queria que você fosse. Deus te fez assim, com um propósito. Busque em Deus o propósito que Ele tem para a sua vida, do jeito que você é. Só não pare debaixo da árvore, como aquele jovem profeta fez. Não retroceda. Não volte atrás. Vá adiante. Sabe, não anda para trás, vai para frente. Não para. Ao parar, ele se tornou uma presa fácil. Tem muitos parando. E estão se tornando presas fáceis. Chegamos a uma situação insustentável, difícil. Graças a Deus acabou esse período eleitoral, pelo menos o primeiro turno, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas acabou. E em nome de Jesus, as coisas vão se normalizar por algum tempo. E essas bizarrices tendem a sumir. Irmãos, é muita bizarrice. Sabe, são profetas sendo homenageados por miliciano na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. E o profeta todo orgulhoso, recebi aqui. Recebi uma moção de honra e tal. O sangue de Jesus tem poder. Que possamos continuar sendo fiel a Deus. Não desista. Continue. A sua vida, você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, pela internet, vocês estão aqui no templo. Nós temos uma outra nacionalidade. Nós temos a nacionalidade celestial. Lá o Banco Central não quebra. No céu não tem inflação. No céu não tem, irmãos. O Banco Central não quebra. Deus é rei, mas não é ditador. Deus é rei, mas Ele nos ama como Pai. E Ele é o nosso Pai. Sigamos a Ele. Sabe, Deus, Ele ama você que está me assistindo. Não importa, não olhe para os lados. Às vezes a gente ministrando, nós fazemos algumas denúncias para que a gente possa ficar mais atento e mais ligados com relação a essas coisas. Mas que possamos fixar nossos olhos em Jesus. Porque a cada dia as coisas vão ficando mais difíceis. Eu conversando com alguns irmãos, e um deles falou assim: mas pastor, Jesus está voltando, a coisa não vai, a tendência não é só piorar. Eu falei: concordo, é só piorar. Mas nós somos a dipirona que vai amenizar um pouco a dor do negócio. Sabe? Nós somos aquele analgésico que vai melhorar um pouco a dor. Sal da terra e luz desse mundo. Basta que realmente tomemos posse disso. Eu já falei outras vezes aqui, não é uma nuvem de trevas que está passando sobre a nossa nação, mas é a luz que deveria estar brilhando e não está. Tem candeeiros acesos ainda na nossa nação, tem luzes acesas na nossa nação, tem 7.000 ainda que não se dobraram. Esse dia eu estava vendo um negócio, não é para rir, é para chorar. Cantores e pastores, celebridades recebendo prêmios. Qual foi o prêmio do apóstolo Paulo, irmãos? Um homem rico,
que termina a vida tuberculoso numa prisão, escrevendo para Timóteo: ó, vem, traz meus pergaminhos, para que eu possa ler, traz a minha capa antes do frio, preocupado com o frio, e dizendo: olha, eu já fui derramado como sacrifício, ou seja, ele já sabia da morte dele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aos olhos humanos, aos olhos dessa cambada aí que só quer poder, a vida do apóstolo Paulo foi uma derrota. A família dele, ele começa fabricando tendas para o exército romano e termina numa masmorra, tuberculoso, abandonado pela igreja. Ele mesmo fala que no primeiro julgamento dele ninguém foi. Qual foi o troféu de Pedro? Morrer crucificado de cabeça para baixo. Qual foi o troféu de João? Com 90 anos foi mandado para a ilha de Patmos, ficou lá 5 anos, onde teve a visão do Apocalipse. Foi solto da ilha de Patmos com 95 anos de idade. Termina sua vida idoso. Qual foi o troféu que esses homens receberam? O troféu do Senhor Jesus Cristo foi a vitória sobre a morte, mas na cruz do Calvário, aos olhos desses homens que estão aí, Ele deu a vida dele por nós. Jesus pegou o pé dos discípulos e lavou. Ô irmãos, lavar pé era função de escravo inútil. O escravo que não servia para nada, eles botavam para lavar os pés das pessoas. Jesus se colocou nessa posição para lavar os pés. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi montado num jumentinho emprestado. Não estou aqui para pregar, irmãos, temos que fazer um voto de pobreza e de miséria, não. Estude, se prepare, se capacite, né? Cresça na sua vida profissional, sabe? Mas com um propósito na vida. Vou falar uma coisa para vocês, eu falei isso com um irmão essa semana, um amigo, eu falei: dinheiro é uma bênção, desde que ele seja seu servo. No momento que ele torna seu senhor, já era. Se ele for um meio, ele é uma bênção. Ah, eu preciso comprar um gás para minha casa, tem que ter o dinheirinho para comprar o gás. Então, está ali, vai me servir. Eu preciso abastecer o carro, quem tem carro aqui, né? Vou ali, vou abastecer o carro. Né? Você não chega no posto e diz: ô glória, o irmão lá, ô glória, e abastece o carro. É um meio. Mas quando o dinheiro se torna o senhor da pessoa, começa a dominar sobre a pessoa, as coisas começam a partir para o outro lado. Então, em nome de Jesus, que nessa noite possamos abrir nossos olhos. Essa palavra é uma palavra de despertamento para todos nós. De repente, a gente pode se encontrar numa situação assim de, sabe, de propostas que podem chegar até nós para nos roubar do propósito que Deus nos levantou. Mas que proposta nenhuma, irmãos, nos tire do propósito de Deus, em nome de Jesus. E que estejamos naquele livro de Malaquias. Eu vou ler mais uma vez, está aqui aberto na minha frente. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Você estava prestando atenção na conversa dos tementes a Deus? Para pensar nisso. Os que temiam o Senhor estavam conversando, e o Senhor estava ouvindo a conversa deles com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Temer ao Senhor e honrar o seu nome
São duas coisas distintas. Temer e honrar. Honrar o nome do Senhor, onde quer que você passar. Você é um representante de Deus. As pessoas olham para você e vê algo diferente. Você sabe por que tem gente que às vezes vai na tua casa, bate na tua porta para pedir uma ajuda, para te pedir um socorro emergencial, alguma coisa, né? Porque você é luz. E as pessoas vão aonde há luz. Às vezes, nós como seres humanos, a gente tem a tendência de ficar até meio que, puxa vida, só bate aqui na minha casa, só vem aqui na minha casa porque você é luz. E porque você tem para abençoar. Por isso que batem ali. Por isso que te chamam. Te chamam de madrugada. Às vezes te chamam de tarde, te chamam de manhã. Te pedem algo, te pedem um alimento. Às vezes te pede um recurso emprestado, alguma coisa. Por quê? Porque você é luz. Ele não vai bater lá onde há trevas, porque sabe que ali não vai sair nada. Mas se batem ali é porque estão vendo que é luz. E continua seguindo assim. E a gente vai lendo, ó, no dia em que eu agir, vai chegar o dia que o Senhor vai agir. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eles serão o meu tesouro pessoal. As irmãs que usam, né? Usam adornos e tal, né? Uma pulseira, alguma coisa assim. Imagina, o tesouro pessoal de Deus. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente. Ei, você está me assistindo? Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas vai estar chegando. Está chegando até você, porque você está precisando ouvir essa palavra, assim como eu também estou precisando ouvir. Então vocês verão novamente, porque em algum tempo da história foi perdido. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém, queridos? Esse dia vai chegar. Que sejamos tesouro pessoal de Deus. E que o mundo possa olhar para nós. Que aqui Deus está olhando. Será visto novamente. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, os que servem a Deus e os que não servem. Deus tem contemplado suas lutas, suas lágrimas. Quantas vezes o inimigo tem se levantado para te paralisar, para te desanimar, para que você não siga em frente no propósito que Deus te levantou. Mas não pare não, continue, vá adiante. Às vezes usa até pessoas, né? Às vezes da família da fé mesmo, para lançar uma palavra, para nos desanimar, para fazer com que a gente desanime e pare. Mas não desanima não, Deus é contigo. Não volte pelo mesmo caminho, não pare debaixo da árvore. Seja o tesouro pessoal. Deus está ouvindo o que você tem conversado. Os que temem o Senhor têm conversado entre si. E o Senhor está ouvindo atentamente as suas conversas uns com os outros. Está ouvindo também a sua oração. Deus está vendo o teu proceder. Deus está vendo como você tem agido. E Ele em breve virá ao teu encontro. Ele vai tomar posse do tesouro pessoal dele. Ele vai tomar posse do que é dele. E você é tesouro pessoal de Deus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração nesta noite. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração. Você que está me assistindo, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e completar cada palavra que foi dita aqui nesta noite. É uma palavra de despertamento, mas também de ânimo para você. Continue, não pare, vá em frente,
em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos oferecer ao Senhor nossa melhor salva de palmas. Amém? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Nós estamos encerrando o culto aqui como corpo de Cristo, né? Mas nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o fogo vai ardendo no altar, né, irmã Rita? O fogo vai ardendo no altar. Não apaga não. Vai passar a semana toda e o fogo vai ardendo no altar. A chama não vai apagar. A chama de Deus dentro de nós. Somos templos de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Obrigado pela Tua doce presença, pela presença do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado porque a Tua palavra ela nos renova, a Tua palavra ela nos corrige, a Tua palavra ela nos conduz para o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos. Senhor, livra-nos, Pai, de todo espírito maligno, de desânimo. Pai, se é conosco. Senhor, que possamos levar a sério o sermos o Seu tesouro pessoal, em nome de Jesus. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por ter cultuado nesta noite com meus irmãos. Muito obrigado. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti. Nesta noite nós queremos entregar ao Senhor. Nós não queremos ficar com nada que é do Senhor para nós, mas entregamos a Ti. E a Ti pedimos, cuida, Senhor, de nossas casas, cuida das nossas famílias. Livra, Senhor, dos laços que possam surgir durante a semana. Em nome de Jesus. Nós agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Estenda suas mãos, queridos, o tamanho da bênção que você quer receber do Senhor. Que o amor de Deus e a graça salvadora de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. O culto está encerrado. Glória a Deus, para honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Quero me despedir de você que está nos acompanhando pela internet. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma semana abençoada. No momento que você estiver assistindo essa palavra, de repente você assistiu ao vivo ou está assistindo num outro momento, a palavra de Deus ela não perde a sua eficácia. Que a boa mão do Senhor seja sobre sua vida, sua família e sobre todos aqueles a quem você ama. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.